Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo do Centro Espírita Amor à Verdade. Antes de iniciar o nosso estudo, vou fazer a leitura da página do livro Sempre Alegre, de Lourival Lopes. O tema é: o teu valor. Confias no teu valor? É por teres grande valor que a tua palavra te pede responsabilidade. O teu trabalho solicita perfeição, o teu pensamento exige cuidado e o teu coração demanda firmeza. Se não tivesses valor, nada te seria pedido. Mas o teu valor não se resume a exigências e deveres. Ele te é, sobremodo, poderosa força de alegria, esperança e ação. Se te reclama deveres e verdade, o seu maior significado é ser teu beneficiador, operando as melhorias de conformidade com as tuas crenças positivas. Confia no teu valor. O teu valor vem de Deus. Quanto mais empregas o teu valor, mais ele aparece. Então, meus irmãos, vamos orar, pedindo a Deus a sua bênção, a sua proteção para todos nós que aqui nos encontramos, estudando mais um episódio do Evangelho de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, por todas as oportunidades que nos dás a cada um que aqui se encontra. Que possamos realmente, Senhor, sermos merecedores da tua bondade, do teu amor, da tua misericórdia. E que possamos a cada dia fazer a tua vontade em nossas vidas. Fica conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja e graças a Deus. Bom, então, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, hoje o nosso tema é o duelo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 11 a 13. O capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre amai os vossos inimigos. Então, agora eu vou dar uma lida no item 2, onde vem esse tema, amai os vossos inimigos. Está no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que reconhecimento nisso tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam. E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos o fazem, que contentamento nisso tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. E se vós não emprestais senão àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que reconhecimento nisso tereis? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam deste modo para receber a mesma vantagem. Mas por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Então, nessa passagem, Jesus, ele vem dar um ensinamento maravilhoso, que é um ensinamento até hoje muito difícil, passado mais de 2022 anos, já da passagem de Jesus por esse mundo, é essa questão de amar os inimigos, tratar bem aqueles que nos fazem mal, não revidar, procurar agir com misericórdia, perdoar, essa parte mais difícil para todos nós ainda, Por que será que é tão difícil ainda a gente praticar os ensinamentos de Jesus? Porque nós, apesar desse tempo todo, desses ensinamentos, apesar dessas várias encarnações, reencarnações que nós tivemos, continuamos ainda com as nossas dificuldades, O nosso orgulho e o nosso egoísmo continua muito grande dentro de nós.
E é para isso que a gente reencarna cada vez mais, para diminuir mais e mais esse orgulho e esse egoísmo. Se hoje, né, ano 2022, ainda carregamos esse orgulho e egoísmo muito grande de nós, imagina quando eu fui no tempo de Jesus, como é que éramos, né? Então, nossa doutrina, a doutrina espírita, é uma doutrina que fala da gente estar sempre procurando se melhorar. É uma doutrina que fala de evolução. E nós não devemos ficar estagnados, parados no tempo, esperando, né, que Deus, Jesus, os amigos espirituais venham e façam um milagre de nos transformar moralmente. Essa transformação será feita através de nossos próprios esforços e que possamos sempre seguir o ensinamento de Jesus na nossa vida. Muitas vezes a gente quer assim, esse ensinamento aqui é para fulano, porque fulano ainda tem esse defeito. Esse outro ensinamento é para Beltrano, porque ele sim que faz essa coisa errada aqui. Porque eu, né, eu sou toda linda, toda maravilhosa, não faço nada de errado. E, né, se nós ainda pensamos assim, como enganados estamos? Porque todos nós, nesse mundo ainda de provas e expiações, ainda cometemos muitos erros. E como o nosso tema de hoje, que é o duelo, né, a gente vamos perceber durante o estudo que nós ainda continuamos executando, né, fazendo, participando desse tipo de atividade ainda, apesar dele ser um nome bem antigo. Né, onde pesquisando, o duelo remonta à época da Idade Média. E é um combate premeditado entre dois adversários com armas iguais. Então, duas pessoas tinham alguma contenda entre elas, alguma coisa que fazia com que um quisesse duelar com o outro, ou os dois quisessem duelar, né? E aí marcavam um local e com a arma igual, seja espada, na época quando se duelava com espada, ou então na época quando fosse duelar com arma, então tinha que ser armas iguais. E aí, o que acontecia? A pessoa mais hábil, né, que manejava a arma com mais habilidade, que tinha, né, mais destreza naquela arma, normalmente, naturalmente, era a pessoa que se dava bem no duelo. E aquele que não tinha tanta habilidade é a pessoa que se dava mal. Então, na verdade, aquele que sabia e participava do duelo, sabia que tinha uma grande habilidade, que ia se dar bem, esse, na verdade, se ia para o duelo, ele estava cometendo um assassinato. E aquele outro, que sabia que não tinha habilidade, que sabia que ia morrer por sua falta de habilidade em usar a arma, ele é tido como um suicida. Então, essa questão do duelo, quando falava assim, duelo era para limpar a honra, né, com sangue, algo lá que a pessoa se sentiu ofendida e tinha que duelar para limpar, entre aspas, a sua honra. Então, isso nada mais não é uma verdade, isso aí é uma coisa que a gente vê como uma coisa estúpida, né? Vamos dizer assim, porque quem que vai limpar a honra com sangue? Não se limpa a honra com sangue. Aliás, a honra a pessoa tem de uma forma natural, a sua honra, né? Seu bem-estar, tudo isso a pessoa tem de uma forma natural, não através de sangue, através de briga, de discussão, de luta, de guerra, nada disso se acontece. E agora também, né, tem uma outra forma de pensar o duelo, é qualquer oposição conflituosa de ideias, forças e pessoas. Então, né, se
a gente tem uma oposição conflituosa de ideias, uma oposição conflituosa de forças, uma oposição conflituosa de pessoas, aí também tem um duelo. Interessante, porque aí as pessoas não devem pensar assim, eu não sou duelista porque eu não vou para uma praça, num local, qualquer que seja, né? E duelar com uma pessoa para saber quem é que é o melhor, né? Mas há outras formas de duelo. Então, essa oposição conflituosa. Lá na Revista Espírita, em novembro de 1862, está assim: adiantar por si mesmo ou por provocação o instante fixado por Deus para a entrada no mundo dos espíritos é, pois, enorme crime. Então, todos nós reencarnamos e antes de reencarnar, lá no plano espiritual, tivemos, vamos dizer assim, uma reunião, né, com o nosso guia espiritual, né, com aqueles irmãos que são responsáveis pelo retorno dos espíritos à vida terrena. E aí, planejamos nosso tempo aqui na Terra. Quantos anos vamos viver, quanto tempo com quem vamos conviver, quem serão nossos familiares, aqueles nossa profissão, umas coisas que a gente, né, planeja antes de reencarnar. Inclusive, o nosso momento de voltar à pátria espiritual. Então, se a gente adianta, ou seja, eu tinha que viver 60 anos, mas por conta de um duelo, uma briga, uma discussão, acontece um acidente, né, a pessoa tem um ataque do coração porque ficou muito nervosa, aí a pessoa morre com 55. Quer dizer, adiantou o instante fixado por Deus, que é o momento certo da gente desencarnar. Então, isso é um enorme crime. Então, continua lá no Revista Espírita. O duelo é ainda um crime maior, porque não só é um suicídio, mas, além disso, um assassinato premeditado. Como eu comentei antes, o duelista mais, né, que sabe mais, maneja a arma melhor, ele com certeza ganhará o duelo. Então, ele vai acabar cometendo assassinato. E aquele que tem menos, né, menos habilidade vai cometer um suicídio. E aí, continuando na Revista Espírita, para não sucumbir a essa terrível tentação, só necessitais de humildade, sinceridade e caridade para com vosso irmão em Deus. Então, se nós tivermos, né, realmente com essas virtudes da humildade, sinceridade e caridade para com nosso irmão em Deus, e não desejarmos a ele o mal, nós não entraremos nessa vibe, né, como fala-se por aí, de duelar. Então, a gente precisa trabalhar isso tudo que Jesus nos trouxe de bom para a gente, de ensinamentos, para que a gente coloque em prática a mensagem de Jesus, que fala em mansidão, que fala em perdão, que fala, né, em dar a outra face, ou seja, não revidar. Então, a gente precisa realmente praticar a mensagem de Jesus em nossa vida para não sucumbir à tentação do duelo. E aí, eu também pesquisei no Momento Espírita, falando sobre o duelo. Aí, um dos itens interessantes que eu pesquisei foi assim: hoje não há mais duelos de vida e morte. Não tanto como tinha antigamente, que era aquela coisa de marcar um encontro. A gente vai se marcar, vai se encontrar nesse dia, nessa hora, com a arma tal, e aí a gente vai se encontrar, e aí a gente vai ver quem é que vai estar bem. Mais ou menos assim, isso que marcava. Então, não existe mais assim, né? Desse jeito, como tinha antigamente.
mas as criaturas permanecem se digladiando por bobagens. Nós, né, filhos de Deus, criaturas de Deus, continuamos nos digladiando por bobagens. Mas onde é mesmo que a gente se digladia? Agora, ano 2022, nas redes sociais, não é isso? Hoje é a coisa mais normal a gente ver, observar as pessoas se digladiando nas redes sociais, porque cada um quer ter o seu momento de lançar a verdade em cima no rosto do outro. A minha verdade é melhor que a sua. A minha verdade é absoluta, a sua é falsa. Aquilo que você acredita é uma coisa falsa. Só o que eu acredito que é verdade. Então, aí a gente já percebe que, né, tem umas coisas estranhas aí. Se só o que eu acredito é verdade, quer dizer, vou dizer assim, se só o amarelo existe, o que será do vermelho? Se só o preto existe, o que será do branco? Então, e também tem o quê? A verdade daquele momento, daquele espaço. Mas se a gente for em outro momento, em outro espaço, a verdade vai ser diferente. A única verdade que não muda é a verdade eterna de Jesus e sua mensagem, as leis divinas, que são imutáveis, né? Mas as verdades humanas, tudo aquilo que os homens projetam como verdade, numa determinada época da humanidade, em outra época já deixa de ser verdade. Então, as minhas ideias são minhas, né? Tenho elas, esperamos que o outro respeite minhas ideias, mas tem gente que não respeita a ideia do outro. Aí, fulano não respeita a minha ideia. O que eu vou fazer? Eu vou lá para a rede social, vou digladiar com ele, bater boca com ele, vou dizer, a minha verdade é melhor que a sua. Será que é isso que Jesus quer que a gente faça? Ou a gente pode deixar, né? Como tem um ensinamento da Bíblia que fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a verdade aparece, a gente não precisa lançá-la no rosto de ninguém. Ela é por si mesma. Ela existe por si mesma. Mas muita gente quer lançar no rosto das outras pessoas, querendo que o outro perceba a sua verdade. Mas a sua verdade é bom, a minha verdade é bom para mim. Eu acredito naquilo ali, aquilo ali é bom para mim. Mas se eu for lançar a minha verdade para um irmão muçulmano, por exemplo, um irmão muçulmano. Eu sou espírita, eu acredito na espiritualidade, na reencarnação, tudo isso que a gente, né, tem como nossos pontos da nossa crença, da nossa fé. Mas o irmão que está lá em outra religião, né, em outro local, ele vai ter outra forma de pensar a verdade segundo as suas crenças, os seus pontos de vista. Mas isso quer dizer que a minha verdade é melhor que a dele? Não. A minha verdade é melhor para mim. E a verdade dele é boa para ele. Se o faz feliz, né? Se ele convive em paz com a sua consciência e com sua comunidade, uma boa, que bom. Agora, se a minha verdade também faz com que eu conviva bem comigo mesma e com todos que estão ao meu redor, que bom para mim também. Mas nem por isso eu vou dizer, olha, a minha verdade é melhor que a sua, ou melhor que a dele. E aí, por conta dessa questão de muitos acharem que a minha verdade é melhor que a sua, foi que existiram, e até hoje ainda existem, guerras religiosas por conta de visões diferentes do que seja o cristianismo, do que seja a melhor religião. Tudo isso acontece
porque as pessoas não se acostumaram ainda a respeitar o seu irmão, a respeitar o seu ponto de vista. Se ele tiver, né, um dia lá na frente, quiser mudar de religião, quiser mudar de ponto de vista e abraçar o meu ponto de vista, que bom para ele. Mas se ele não quiser, que bom também, assim ele fica em paz. Vamos deixá-lo em paz. O tempo que sabe tudo, o tempo que é sábio, que sabe o que vai acontecer, né, daqui a algum tempo, e as pessoas que hoje estão de olhos fechados para muitas verdades, vai chegar um tempo que elas, né, terão os olhos abertos, mesmo porque o progresso, né, o progresso vem de roldão, como fala lá na literatura espírita. O progresso vem de roldão. Aqueles que não aceitam o progresso, não aceitam as verdades que o progresso traz, essas pessoas vão ser arrastadas de roldão a aceitarem as verdades. Mas isso sem ferir, né? Isso sem a gente ficar lá, olha, eu te falei. Né? Isso aí não é caridoso. Aí, continuando aqui, o que o Momento Espírita nos trouxe aqui. Embora não armados, tais confrontos permanecem bastante nocivos. Eles tiram a paz e semeiam tragédias. Então, quando a gente vê esses confrontos, né, esses conflitos acontecerem, basicamente, né, a gente vê não só também nas redes sociais, mas em vários lugares há confrontos. Então, e às vezes, tem pessoas que se metem, que, na verdade, não se metem, não, na verdade, as pessoas estão por ali, passando, né? Seja numa situação de violência, quantas pessoas foram alvejadas, né? Chamadas balas perdidas, porque estavam passando por um local onde estava tendo um conflito. Era um conflito entre os criminosos e a polícia, e as pessoas que não tinham nada a ver nem com os criminosos, nem com a polícia, acabaram sendo alvejados. Então, muitas vezes, nós queremos duelar, né? Confrontar o outro, e acabamos atingindo uma pessoa inocente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. No lar, onde a gente vai achar esses duelos? No lar, no ambiente de trabalho, no meio social, os indivíduos se melindram com grande facilidade. Isso aqui é uma verdade. Nós nos melindramos com muita facilidade quando somos contrariados, quando, né, temos a nossa verdade, quando acreditamos naquilo que é importante, naquilo que temos as nossas verdades, e aí queremos que o outro aceite. E se o outro não aceita, se o outro pensa diferente, nós nos melindramos. E aí queremos afastá-lo do nosso convívio. Ou então, nós sendo do convívio daquela pessoa, porque como é que pode, né, aquela pessoa pensar diferente de mim, né? Como é que pode? Ou então, né, nós acabamos, entre aspas, né, que quase ninguém faz isso, né? Vamos por detrás do outro. Fulano fez assim, assim, assado. Mas, na verdade, eu aqui estou certa, fulano está errado. E por aí vai. São as coisas que a gente faz por trás. Na verdade, a gente está trazendo esse duelo, né? Esse duelo e confrontando a ideia do outro e não aceitando que o outro tem ideia diferente de nós. E aí está, né, o duelo. Quando o diálogo entre os familiares deveria ser fraterno e caloroso, os ânimos se inflamam e quase sempre acontece o enfrentamento, a disputa. Aí a gente vai assim, poxa, logo no lar, né, onde tem pessoas, né, amorosas, carinhosas, nem sempre, né? Nem sempre. O diálogo deveria ser fraterno e caloroso, como fala aqui o texto, né? Mas muitas vezes nós, né, com a nossa
incapacidade ainda de dialogarmos, né? De agirmos com fraternidade. E aí, ó, nossa, o que é? Os ânimos se inflamam. O que é o ânimo? O que é isso? É o orgulho, gente, aquele nosso velho conhecido, o orgulho que vem bater e fala assim, ó, não deixa o outro ficar por cima, não, a sua ideia é melhor, você é melhor do que ele, e por aí vai, e a gente, ó, a gente se, né, se empina todo e aí acontece o enfrentamento, a disputa, as pessoas se magoam, se entristecem umas com as outras, aí acaba tendo, né, separações, brigas, e por aí vai, né? Então, a gente precisa trazer para o nosso lar um ambiente calmo, fraterno, amigo. Tem pessoas que falam assim, fulano podia ser tão bom em casa quanto é na rua, os conhecidos, porque tem gente que, né, que a gente chama de que tem o verniz social, né? Só tem aparência, né, de bondade, de mansuetude, mas, na verdade, a pessoa é um vulcão por dentro. Então, a necessidade dessa pessoa, de nós, né, que temos essa dificuldade, de nos mudarmos, né, nos modificarmos e procurarmos exercer a mansuetude, o perdão, a água da paz. Me lembrei daqui da água da paz. Dizem que o Chico tinha esse grande conselho, né, para dar para as pessoas. Parece que um espírito amigo, não me lembro agora se foi Emmanuel, se foi Bezerra, deu esse conselho para ele, para quando estivesse a ponto de explodir com uma pessoa, ele pegasse um copo d'água, botasse água na boca e deixasse a água ali, para não responder, né? Então, é a chamada água da paz. A pessoa, né, fica ali com a água presa na boca, né, esperando passar aquela vontade de responder e tentar, né, ficar na paz com aquele irmão ali que está tentando tirar o seu sossego. Então, a gente tem que ter umas técnicas, né, algumas coisas assim para fazer com que a gente não entre nessa de duelar, né, verbalmente nem mentalmente. E outra forma da gente ter o duelo, quando vemos no companheiro de trabalho um adversário que poderá roubar o nosso cargo, a nossa posição, ao invés de somarmos esforços para o bem geral. Então, muitas vezes, as pessoas estão no seu local de trabalho não com a intenção de fazer o melhor ali no seu trabalho, naquela empresa, para que o melhor venha para cada irmão que seja atingido pelo seu trabalho. Às vezes, a pessoa está de olho ali, ó, aquele cargo ali de confiança, aquele cargo de chefe, eu bem que poderia pegar aquele cargo ali para mim, né? Mas o outro ali também está de olho, olha aí. E agora, como é que eu faço? Aí eu, né, sei de algo que é importante para a equipe toda saber, mas, ó, eu guardo para mim, por quê? Porque eu quero me dar bem. Eu que quero ganhar o cargo, a confiança lá do meu chefe, para ter a oportunidade de ter aquele cargo. Por aí vai, né? A gente fica passando rasteira no outro. Quando a gente devia, né, realmente a nos ajudar uns aos outros para que o melhor da equipe, que seja o mais apto a estar no cargo de chefia, né, seja aquele que está lá, realmente. E não porque, né, eu soube de informações privilegiadas e resolvi me dar bem em cima dos outros, né, dos outros meus companheiros. Então, é uma forma de duelar. Agora, interessante essa forma de duelar aqui, que eu achei muito interessante. Vamos lá ver. No duelo das aparências, as pessoas compram o que não precisam com o dinheiro que não têm para exibir uma aparente vantagem sobre aquele que considera concorrente. Isso não é algo tão atual hoje em dia? As pessoas compram o que não precisam com o dinheiro que não têm. É aquele famoso dinheiro de plástico, né? O cartão de crédito, né? Nós vamos
né? Comprando, por quê? Ah, passo cartão, qualquer coisa passo cartão. Quando vê a pessoa está toda endividada, com o cartão, né, a fatura lá na estratosfera, com a fatura maior do que o salário que a pessoa ganha mensal. Olha só. Isso por quê? Porque, né, eu vejo aquela roupa, eu vejo aquele relógio, aquele celular novo, eu quero me dar bem em cima dos outros. É uma forma também de duelo, né? A gente quer parecer melhor do que o outro, não quer ficar por baixo. E tantas pessoas que fazem dívidas para fazer cirurgia plástica, para quê? Para tirar uma parte aqui do abdômen e colocar lá nos glúteos e tirar daqui, botar ali, e botar silicone, e tirar aquilo, botar aquilo outro, e por aí vai, a pessoa vai se endividando. Muitas vezes a pessoa, né, naquela fala, eu quero fazer cirurgia, mas não tem dinheiro para ir numa clínica de renome. Eu vou naquela outra ali que é mais barateira. E muitas vezes a gente vê isso, né, volta e meia nos jornais de televisão, a gente vê fazendo, né, falando sobre mais uma pessoa que morreu porque foi para uma clínica que não tinha estrutura, no caso da pessoa, né, ter algum mal súbito, não tinha estrutura para poder a pessoa, né, passar por um procedimento de emergência. Então, muitas vezes, esse afã, né, de se dar bem, de ter uma aparência melhor do que o outro, é só para se ficar, né, de uma forma por cima do outro. E isso aí acaba, né, levando a pessoa a uma desencarnação precoce. Infelizmente, há muitos casos assim nesse mundo atual. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte aqui que fala assim, Santo Agostinho falando no item 12. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, ao ultraje pelo perdão. Então, né, para chegar nesse patamar aqui, a gente tem que ter trabalhado muito, muito, muito a nossa humildade, né? Porque é muito difícil a gente, né, chegar, uma pessoa não nos falar com ódio, a gente responder com sorriso e ao traje com perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alta e mostrar, então, que a vossa fronte não temeria também ela descarregar de espinhos, a exemplo do Cristo. Então, que o nosso exemplo seja Jesus, que o ódio, né, o ultraje, a fúria, o deboche, né, do nosso irmão, seja como os espinhos que o Cristo levou, né, imerecidamente. Mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza supostamente uma falsa aparência de honra que nasce no do orgulho e do amor próprio. Então, qualquer tipo de duelo, seja aqueles de antigamente como os de hoje em dia, como eu já falei antes, é uma falsa aparência de honra, uma falsa aparência de que, isso aí eu preciso estar assim, otimamente, bem vestido, né, com a barriga de tanquinho, com os glúteos enormes, né, tem um cabelo assim, cabelo esticado, tudo assim, porque senão vai ficar com a aparência de velha, e aí quem é que vai me querer, quem é que vai me seguir nas redes sociais? Não, a pessoa precisa me seguir nas redes sociais se eu tiver uma ótima aparência, se eu não tiver, ninguém me segue nas redes sociais. E daí, né? Mas, enfim, tem muita gente que vive de aparência, infelizmente.
uma falsa aparência de honra que nascendo do orgulho do amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida, de morte uns sobre os outros? Então, essa é a questão do duelo lá das armas que eu falei antes. Então, Deus não nos deu esse direito. Não, ele não deu esse direito, senão a natureza somente, para se reformar e se reconstruir, mas a vós não permitiu de dispor de vós mesmos, nem nós mesmos temos o direito de tirar a nossa própria vida. Né? Só temos, né, o direito de cuidar dela muito bem, de cuidar da vida do nosso irmão muito bem, na medida das nossas forças e da necessidade. Como suicida, o duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus, e a um e ao outro, soberano juiz, prepara longos e rudes castigos. Aí a gente sabe que é a questão das reencarnações, e aquele que foi suicida ou foi assassino, passará, né, por longas provas, expiações, porque tudo que a gente faz contrário à lei divina, a gente precisa resgatar. Se ameaçou com a sua justiça aquele que disser ao seu irmão, raca, quanto a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas do sangue do seu irmão. Então, que a gente não apareça diante de Deus, né, diante da nossa própria consciência, com as mãos de sangue ou com as mãos de deboche, de crítica, de ódio, de tudo aquilo que faz com que nos afastemos do amor de Jesus. Que o amor de Jesus possa nos trazer mais bondade, mais caridade, mais humildade, mais sinceridade pelo nosso irmão. E aqui, né, para terminar, o Espírito Protetor, no item 13, fala assim: o amor próprio, estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituído pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu exemplo e preceito. Então, a caridade cristã, amor ao próximo e humildade foi Jesus que trouxe como exemplo. Então, Jesus, como está lá na questão 625, nosso modelo e guia, né, é aquele que devemos seguir, e não as coisas vãs que a gente vê no mundo de hoje em dia. Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam ainda os homens, e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal esteja no coração do homem. Então, a gente não vai assim, a partir de amanhã, mal não vai ser mais acontecer. Não é assim, né? O homem precisa trabalhar em si a sua humildade, a caridade, trabalhar em si o amor ao próximo, para que, aos poucos, nós tiremos dentro de nós o egoísmo, o orgulho, que faz com que nos afastemos, né, da nossa essência, que é a nossa essência divina, e que nos afastemos do nosso irmão. E cada vez mais, ao praticarmos a caridade, o amor, né, o perdão, tudo aquilo que de bom que Jesus nos trouxe, a humildade, então tudo isso vai fazer com que cada vez mais duelo e todo aquilo que faz com que a gente agrida o nosso próximo, ou sejamos agredidos por ele, faz com que isso tudo acabe e um dia, né, finalmente, nós tenhamos um planeta melhor para convivermos. Então, meus irmãos, aqui encerro o nosso estudo. Agradeço a todos pela atenção. E agora vamos fazer a nossa prece final, desejando que Jesus esteja no coração de todos os irmãos. Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia de vida, por esses momentos de estudo em que aqui estivemos reunidos em Teu nome. Ampare e proteja cada irmão que aqui se encontra. Queremos pedir pelos nossos irmãos enfermos, doentes do corpo, doentes da alma. Onde quer que cada um se encontre, Senhor, que possa descer sobre todos suas bênçãos de paz, de luz e saúde. Obrigado por tudo,
ampara-nos hoje e sempre em todas as nossas necessidades, que o Senhor possa visitar o lar de cada um na noite de hoje e que possamos sempre, Senhor, fazer a Tua vontade em nossas vidas. Fica conosco, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, e graças a Deus.